já vem há algum tempo sentindo os efeitos do grande número de carros e motos que circulam pelas ruas. Um estudo do Observatório das Metrópoles apontou que, em uma década, houve um aumento de 138% de veículos individuais nas principais cidades brasileiras. Congestionamentos, maior tempo no trânsito, impactos na qualidade de vida são algumas das consequências diretas na vida dos cidadãos. Mas ainda há outros fatores que influenciam o cotidiano de todos, como a construção do conceito de cidadania, a vida em coletividade e ainda o sentimento de que a cidade não é de todos. São nossos convidados o economista Vitor Mihessen, coordenador de informação da Casa Fluminense, uma instituição que pesquisa políticas públicas para a cidade. E o também economista Jussiano Rodrigues, pesquisador do Observatório das Metrópoles. Primeiro eu quero agradecer a presença de vocês no programa de hoje. Para começar, vamos falar primeiro, o que se entende por mobilidade urbana? Muita gente escuta, né, essa expressão, mas a gente, às vezes, fica com uma certa dificuldade de entender o que está em jogo quando se fala em mobilidade urbana. Tá. Primeiramente, gostaria também de agradecer o convite, né? Bem, mobilidade urbana é um termo que não é tão simples assim de se definir. Mas para começar o debate, a gente pode dizer que mobilidade urbana é a capacidade ou uma propriedade que as pessoas têm, ou as mercadorias, os bens que circulam. É uma propriedade dos bens e das mercadorias. Como é que você vê essa questão também? Entendo assim, mobilidade é mais que transporte, com certeza. Então, pensar a cidade, pensar o planejamento urbano, sobretudo como as oportunidades na cidade estão distribuídas. Então, premissa do deslocamento é você ter um destino de acesso. Então, você precisa acessar não só o transporte, mas acessar as oportunidades de estudo, lazer, trabalho. Então, acho que essa capacidade, como o Jussiano comentou, tá muito atrelada ao uso que se tem da cidade, a percepção dela, por meio do aspecto financeiro, a capacidade de pagamento do transporte, capacidade de estar nele em função da tarifa. Acho que a capacidade e o custo proibitivo também do tempo das pessoas. Então, como que você usa seu tempo em função da mobilidade nas cidades, acho que tem. Não é só pensar em transporte, quer dizer, o transporte faz parte disso, mas é o direito à cidade também. Isso está em jogo também, né? Exatamente. Jussiano, qual é a realidade das cidades brasileiras hoje quando a gente pensa nesse tema da mobilidade urbana? Nós temos uma realidade que varia de região para região no país e varia conforme a configuração das cidades. Então, em cidades maiores, você tem um tipo de mobilidade urbana, enquanto que em cidades de outros tamanhos você vai ter características ou aspectos diferentes. Isso não significa dizer que nós não temos problemas de mobilidade nas cidades pequenas ou nas cidades médias. É claro que esses problemas eles são muito mais complexos e talvez difíceis soluções nas grandes metrópoles, onde envolve deslocamentos ou uma geografia de deslocamentos mais complexa, né? E onde você tem um contingente populacional maior sem também dúvida, se deslocando. E envolve também distâncias maiores de deslocamento, e isso demanda outros tipos de solução para o deslocamento cotidiano da população. Agora, a gente sabe que, de acordo com a diferença, com a cidade, com a região, né, imagina, como você mesmo estava dizendo, temos problemas e questões diferentes, né? Agora, como é que se posiciona o resto do mundo, Vitor? A gente vê de vez em quando, né, algumas reportagens mostrando, olha, tal país incentiva mais o uso da bicicleta, tal país incentiva mais o uso do transporte público. Como é que está essa questão no resto do mundo? Isso é uma premissa para a grande maioria dos países? Uhum. Eu acho que tem uma questão que não está muito colocada pro Brasil, sobretudo, que é a negativa dessa necessidade de se deslocar, sobretudo por longas distâncias e por tanto tempo. Acho que isso é uma premissa do evitar o deslocamento. Então, não transporte, acho que está mais, pelo menos na bibliografia e acho que na experiência fora
do Rio e do Brasil, do uso misto das cidades. O uso misto quer dizer você ter oportunidade de lazer, como comentava, lazer, trabalho, próximos à sua residência. Então, você não necessariamente tem que estar no transporte, tem que estar enfrentando longas horas para se alcançar, para se ter acesso à cidade. Então, acho que essa perspectiva acho que não está tão incorporada no planejamento urbano aqui. Eu falo pelo Rio, tanto o Observatório de Metrópoles como a Casa Fluminense tem esse olhar pela região metropolitana, então é impossível discutir mobilidade urbana sem pensar na escala metropolitana. Então, você lembrar que tem 2 milhões aproximadamente de pessoas que acessam a cidade diariamente, vindo dos demais municípios do estado, sobretudo da região metropolitana, a Baixada Fluminense tem os maiores tempos de deslocamento, coisa que não acontece no resto do mundo. Acho que as distâncias que a gente tem para as oportunidades, acho que é o que condiciona essa mobilidade caótica que a gente enfrenta aqui. Então, nenhum sistema de transporte no mundo, com a melhor eficiência, daria conta de um fluxo que tem a mesma origem, que apesar de municípios diferentes, mas a origem de fora do município capital do Rio para dentro do Rio. Então, nenhum sistema daria conta desse fluxo tão grande, unidirecional, né? Ou seja, se essas pessoas trabalhassem em seus locais, né, de moradia, onde elas moram, esse fluxo não aconteceria e, portanto, a gente teria um melhor deslocamento pela cidade e melhor qualidade de vida para elas, né? Agora, Jussana, o que pode nos ajudar a entender isso? Porque dá a sensação para quem está assistindo, talvez, que isso se explique pelo desenvolvimento meio atabalhoado do país, enfim, das cidades de uma forma mais específica e do país como um todo. Porque, ouvindo o Vitor falar, a gente lembra, quando estuda geografia, cidade dormitório. Quer dizer, a gente tem conceitos aqui que vão completamente na linha oposta a isso que ele defendeu, que é a realidade em outros lugares do mundo. É isso, essa questão do desenvolvimento, ela trouxe uma implicação direta para a mobilidade urbana hoje? De certa maneira, sim, né? Porque nós temos aí um modelo de crescimento urbano que é bastante característico do Brasil e está relacionado ao seu próprio desenvolvimento econômico, processo de industrialização, uma migração em massa das áreas agrícolas para as áreas urbanas, sobretudo a partir dos anos 50, e ao mesmo tempo que essa população migrava, ela foi ocupando os espaços periféricos das cidades, né? E isso criou esse modelo, que é um modelo de localização dual, onde os empregos estão concentrados, sobretudo nas áreas centrais, e as residências, sobretudo dos trabalhadores, estão localizados nas periferias. E aí gera esse tipo de problema que o Vitor apontou. E aí você gera o que os especialistas chamam de um movimento pendular, ou seja, em espécie de um movimento do pêndulo, em que as pessoas vão e voltam todos os dias para os seus locais de trabalho, percorrendo longas distâncias, e aí não há sistema de transporte, ou sistema de mobilidade urbana que dê conta e que se pague, né? A gente recebeu várias perguntas pelo Facebook, né? Agora a primeira é do Mac Eduardo. Ele pergunta o seguinte: o que deve ser levado em conta para que a gestão pública adote medidas mais favoráveis ao transporte coletivo nas cidades? É uma pergunta que dá uma tese de doutorado, né, Vitor? Mas se a gente puder pensar em algumas relações, né, o que se pode se considerar, quais são as mais efetivas ou mais importantes num primeiro momento? Uma vez que seja prioridade o transporte coletivo frente ao individual, sobretudo, eu acho que esse olhar já denota um posicionamento sobre a mobilidade. Essas soluções que a gente apontou aqui sobre descentralização, de oferta de emprego, enfim, e de oportunidade, elas estão mais atreladas a um planejamento de longo prazo, médio a longo prazo das cidades. Então, acho que respostas mais de curto prazo, a gente não pode perder de vista o transporte público do Rio, que já é o maior recordista de tempo de deslocamento, onde as pessoas perdem longos
períodos da sua vida nele. Isso aqui no Brasil? Sem conforto. Na cidade do Rio de Janeiro... A cidade metropolitana do Rio de Janeiro é a recordista do Brasil em tempo de deslocamento. A região metropolitana do Rio. O tempo médio de deslocamento do carioca ou do morador da região metropolitana é superior, inclusive, ao de São Paulo, que é uma cidade que tem quase o dobro de população da cidade do Rio. E mais que o dobro de área, né? Então, quer dizer... Quase mais o dobro de área. Mas tem mais polinucleada, né? Como a gente fala. Então, você tem policentros ali que distribuem, mas esses fluxos, eles não são tão unidirecionais como aqui. Aqui a gente tem uma coisa de ter sido capital, então teve uma concentração histórica das ofertas de trabalho, mas a gente precisa entender desses 2 milhões que a gente já comentou, de pessoas que estão diariamente, que tem que ser priorizado o transporte público, sobretudo os transportes ativos, acho que até na frente, então essa capacidade de prover infraestrutura para as bicicletas e para a caminhabilidade nas calçadas, enfim, é intrínseco a isso, é a capacidade de você sair da sua casa para acessar um modal de alta capacidade, como a gente trata os trens e metrôs, enfim. E aí sim olhar para o transporte coletivo por esse ponto, do evitar estar nele por tanto tempo, e isso é uma gestão da cidade, mas dar conforto para aquelas pessoas que não têm essa chance de trocar de emprego, de ter uma oportunidade mais próxima. Muitas vezes a oportunidade se reverte no mercado informal, então você deixa de estar no transporte para estar no mercado informal, que é próximo da sua casa. Então, a realidade de alguns perfis, sobretudo as mulheres com filhos pequenos em casa. Esse conceito de cidade dormitório também tem que ter essa sensibilidade de entender que em geral, mulheres ficam nas cidades. Então, o desenvolvimento local tem que ser pensado, eu acho, na minha opinião, frente ou em paralelo, simultaneamente, às melhorias no sistema coletivo e o desestímulo ao sistema privado, então ao uso do automóvel, que é sempre bombardeado de propagandas. A gente sempre entendeu que ter carro é sinônimo de status, é sinônimo de conforto. Exatamente. Segurança. E às vezes você vê tanta gente confortável engarrafada no trânsito aqui no Rio, por exemplo. A gente está falando, Jussiano, de uma cidade como o Rio de Janeiro, né, uma grande cidade do país, uma das maiores, que investiu, aí você pode até questionar, em metrô, em trens, enfim, mas tem uma estrutura que tem se expandido, talvez mais lentamente do que desejável, mas tem se expandido nos últimos tempos. Mas ainda assim enfrenta esses sérios problemas que vocês dois acabaram de apontar. Nossa próxima pergunta do Facebook foi enviada pela Gisele Guerrini e ela quer falar das cidades que são menores. Uma cidade pequena pode investir em mobilidade urbana? Quer saber a Gisele. Obrigado, Gisele, pela participação. Não só pode, como deve, né? Porque, como eu colocava anteriormente, as cidades pequenas também têm os seus problemas, né? Obviamente, eles são problemas de uma dimensão que não é a mesma daqueles problemas que enfrentam as grandes metrópoles, né? Pelo que a gente colocou já aqui. Hoje, as cidades pequenas ou cidades médias, né? Elas enfrentam alguns problemas que são até comuns às cidades grandes, por exemplo. Você visita algumas cidades médias hoje no Brasil, você passa por algum congestionamento, por exemplo. É algo que não ocorria há 10, 15 anos atrás. E isso está relacionado, sobretudo, ao aumento explosivo no número de automóveis que ocorreu no Brasil nos últimos anos, que se deve a vários fatores. A gente deu um dado no começo que era de 138% em uma década, de acordo com uma pesquisa que vocês fizeram. Isso para o Brasil como um todo. Né? No Rio de Janeiro, por exemplo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, é a que tem uma das menores taxas de crescimento de automóvel, mas cresceu 73%. A política de mobilidade ela não se restringe às grandes cidades. Inclusive, nós temos uma lei recentemente aprovada, em 2012, que é a Lei 2587, que é conhecida como a Lei da Mobilidade Urbana.
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever